40.000 anos. Esse é o tempo que separa uma criança Hadzabe de qualquer outra criança no planeta. Enquanto meninos do mundo inteiro acordam para escolas e telas, crianças de 6 ou 7 anos na Tanzânia despertam antes do sol para rastrear um dos animais mais perigosos da savana africana. O porco-espinho, um roedor blindado com espinhos de 35 centímetros capazes de perfurar o coração de um leão. E essas crianças vão buscá-lo dentro de tocas infestadas de mambas negras. Se você é apaixonado por animais selvagens e documentários de verdade, não saia desse vídeo. Assista até o final. Se inscreva agora no canal e comenta de onde você está assistindo. Não estamos falando de uma brincadeira. Não estamos falando de um ritual simbólico. Estamos falando de sobrevivência real, crua, sem rede de segurança. Os Hadzabe são uma das últimas tribos genuinamente caçadoras-coletoras do planeta. Restam entre 1.200 e 1.300 pessoas. Dessas, apenas 300 a 350 ainda vivem exclusivamente do que a Terra oferece. O resto foi empurrado para as margens da civilização, forçado a mendigar trabalho em fazendas ou entreter turistas com demonstrações de uma vida que já não podem viver plenamente. Mas, nas áreas mais remotas do lago Eyasi, no norte da Tanzânia, o relógio nunca avançou. Ali, crianças ainda aprendem a fazer fogo antes de aprender a ler. Ali, a habilidade de rastrear um animal vale mais que qualquer diploma. Ali, um menino de 3 anos já segura um pequeno arco feito especialmente para suas mãos. E aos 7, já participa de caçadas que alimentam famílias inteiras. O lago Eyasi ocupa uma depressão no grande vale do Rift, cobrindo aproximadamente 1.050 km², quando as chuvas são generosas. Fica a cerca de 1.040 metros de altitude, cercado por escarpas vulcânicas que se erguem como muralhas naturais. Durante a estação seca, o lago encolhe tanto que é possível atravessá-lo a pé. Durante as chuvas, hipopótamos chegam para se refrescar em suas águas salobras e flamingos cobrem a superfície de rosa. É nessa paisagem de contrastes extremos que os Hadzabe construíram sua existência. Suas terras tradicionais ficam a apenas 50 quilômetros da garganta de Olduvai, o lugar que os cientistas chamam de berço da humanidade por causa da quantidade de fósseis de hominídeos encontrados ali. A proximidade não é coincidência. Os Hadzabe podem ser descendentes diretos dos primeiros humanos que caminharam por essas savanas há milhões de anos. Sua genética não apresenta parentesco próximo com nenhum outro povo do planeta. Sua língua, o Hadzane, é um isolado linguístico repleto de cliques que não se conecta a nenhuma outra língua conhecida. Pensa na dimensão disso. Uma linhagem humana que permaneceu essencialmente inalterada enquanto impérios nasciam e caíam, enquanto religiões se espalhavam pelos continentes, enquanto a Revolução Industrial transformava o mundo. Os Hadzabe continuaram fazendo o que sempre fizeram, caçando, coletando, sobrevivendo. Capítulo 1. A arte de caçar o invisível. O dia de um caçador. Hadzabe começa antes do amanhecer. Não, existe despertador. O corpo simplesmente sabe. Estudos conduzidos pela Universidade Duke revelaram que os Hadzabe dormem em média 9 horas por noite, deitando por volta das 22 horas e acordando por volta das 7 da manhã. Mas os caçadores acordam mais cedo. O melhor momento para encontrar rastros frescos é quando o orvalho ainda marca a terra e os animais noturnos estão retornando para suas tocas. Entre os animais mais valorizados está o porco-espinho de crista africano, um roedor que pode pesar entre 13 e 27 quilos, com um comprimento corporal de 60 a 93 centímetros. Para visualizar, imagine um cachorro de médio porte, mas coberto por uma armadura de espinhos que podem medir até 35 centímetros de comprimento. Esses espinhos são ocos na ponta e marcados com faixas alternadas de preto e branco. Quando o animal se sente ameaçado, ele ergue essa crista em um display que o faz parecer 2 vezes maior. Se o predador insistir,
o porco-espinho vira de costas e investe em marcha ré, tentando cravar os espinhos mais curtos e grossos na face do atacante. Como uma criança enfrenta isso? A resposta está em milhares de anos de conhecimento acumulado. Os Hadzabe não atacam o porco-espinho em campo aberto. Eles o encurralam em sua própria casa. O porco-espinho africano é um animal noturno que passa o dia dormindo em sistemas de túneis subterrâneos. Essas tocas podem ter até 3 metros de profundidade e múltiplas entradas de escape. O animal prefere roubar tocas cavadas por outros animais, como o porco-formigueiro, e depois expandi-las para seu próprio uso. É dentro dessas tocas que os Hadzabe realizam suas caçadas mais arriscadas. O processo começa com o rastreamento. Os caçadores procuram sinais específicos na vegetação, pegadas características com 5 dedos nas patas traseiras, marcas de garras na terra, fezes em formato de pequenas cápsulas, trilhas bem definidas que o porco-espinho usa repetidamente para ir e voltar de suas áreas de alimentação. Quando encontram uma toca ativa, o trabalho real começa. Observa o que acontece a seguir. Um adulto ou adolescente mais experiente se aproxima da entrada principal e começa a cavar com as mãos e com bastões de madeira. O objetivo não é alcançar o animal imediatamente, é forçá-lo a revelar sua posição dentro do sistema de túneis. Enquanto isso, outros membros do grupo vigiam as entradas secundárias. Se o porco-espinho tentar fugir por uma saída alternativa, será recebido por flechas ou golpes de bastão. As crianças participam de formas diferentes dependendo da idade. Os mais novos, de 3 a 5 anos, observam de uma distância segura, absorvendo cada movimento, cada decisão, cada técnica. Não existe instrução formal. Não existe um momento em que o pai senta o filho e explica a teoria da caça. O aprendizado acontece pela observação e pela participação gradual. Os pesquisadores chamam isso de aprendizado por imersão. E estudos mostram que crianças Hadzabe aprendem principalmente umas com as outras, não com adultos. Aos 6 ou 7 anos, as crianças já podem assumir posições nas entradas secundárias. Elas ficam agachadas, em silêncio absoluto, com seus pequenos arcos prontos. Essa tarefa exige uma combinação de paciência extrema e reflexos rápidos. O porco-espinho pode levar horas para decidir fugir, ou pode explodir de repente em uma corrida desesperada. Agora dimensiona o perigo real dessa situação. As tocas de porco-espinho na Tanzânia não abrigam apenas porcos-espinhos. Mambas negras, uma das cobras mais venenosas do mundo, frequentemente usam esses mesmos sistemas de túneis como abrigo. Seu veneno pode matar um humano adulto em menos de 1 hora se não tratado. E não existe hospital nas terras Hadzabe. Não existe antídoto a uma caminhada de distância. Uma mordida significa morte quase certa. Além das cobras, as tocas estão infestadas de carrapatos e pulgas. Doenças transmitidas por esses parasitas são uma ameaça constante, e os próprios espinhos do porco-espinho, se penetrarem a pele, podem causar infecções graves. As pontas são cobertas por escamas microscópicas que funcionam como anzóis, tornando a remoção extremamente dolorosa e difícil. Por que, então, os Hadzabe arriscam suas crianças nessa caçada? Porque não existe alternativa. A carne de porco-espinho é uma das fontes mais confiáveis de proteína durante a estação seca, quando animais maiores se tornam escassos e a vegetação murcha. O animal fornece entre 5 e 15 quilos de carne comestível, suficiente para alimentar um acampamento inteiro de 20 a 30 pessoas por uma refeição. E mais importante, ensinar uma criança a caçar não é uma escolha. É a única forma de garantir que ela sobreviva quando se tornar adulta. Os arcos usados pelos Hadzabe são obras de engenharia refinadas por milênios de experimentação. Eles selecionam madeira de uma árvore específica, chamada mutateco, moldando cada arco à mão até que sua curvatura corresponda exatamente ao comprimento do braço do arqueiro. As flechas são ainda mais sofisticadas. A ponta é geralmente de metal, obtida através de trocas com a tribo vizinha da toga, que são ferreiros tradicionais. Mas o verdadeiro segredo está no veneno.
Os Hadzabe produzem uma pasta preta e pegajosa, fervendo a seiva de uma planta chamada Adenium bohemianum, conhecida popularmente como rosa do deserto. Essa toxina, quando entra na corrente sanguínea de um animal, causa paralisia gradual ao longo de várias horas. Os caçadores testam a potência do veneno, provando gotas do sangue da presa. Se o sabor for amargo e queimar a língua, o veneno está forte o suficiente. As crianças aprendem a preparar esse veneno observando os mais velhos. Aprendem quais plantas usar, quanto tempo ferver, como aplicar a quantidade certa na ponta da flecha. Um erro nesse processo pode significar uma flecha ineficaz que apenas enfurece a presa, ou uma dose excessiva que contamina a carne e a torna perigosa para consumo. A caçada ao porco-espinho raramente termina rapidamente. Pode levar horas de escavação paciente, intercaladas com momentos de tensão absoluta quando o animal decide se mover. Quando finalmente o porco-espinho é encurralado em uma seção do túnel sem saída, o caçador mais experiente precisa tomar uma decisão crucial. Usar uma lança longa para abatê-lo à distância segura, arriscando danificar muita carne, ou se aproximar o suficiente para um golpe preciso, arriscando uma investida defensiva do animal. Leões já morreram perfurados por espinhos de porco-espinho. Leopardos. Hienas. O registro científico documenta casos de humanos que sucumbiram a infecções causadas por espinhos que penetraram órgãos vitais. Cada caçada é um cálculo de risco que essas crianças aprendem a fazer instintivamente, sem nunca terem ouvido falar de probabilidade ou estatística. Quando a caçada é bem-sucedida, algo extraordinário acontece. Silêncio. Por um momento, todos param. O perigo passou. A comida está garantida. Então o grupo trabalha junto para extrair o animal da toca, remover os espinhos com cuidado e preparar o transporte de volta ao acampamento. Se o animal for muito pesado para carregar, o acampamento inteiro se desloca até o local da caçada. Os Hadzabe são nômades. Suas casas são estruturas temporárias de galhos e arbustos que podem ser construídas em horas e abandonadas sem remorso. A carne nunca pertence ao caçador que desferiu o golpe final. Pertence a todos. Esse é um princípio fundamental da sociedade Hadzabe que nenhuma criança precisa aprender formalmente porque está presente em cada refeição, em cada distribuição, em cada momento da vida comunitária. Ganância não existe entre os Hadzabe. Não existe palavra em Hadzane para posse individual de alimentos. A comida é encontrada, a comida é compartilhada, a comida desaparece e amanhã o ciclo recomeça. Capítulo 2. O preço da liberdade. A vida de uma criança. Hadzabe não é romantizada pelos próprios Hadzabe. Eles não se veem como guardiões de um passado idílico. Eles simplesmente vivem da única forma que conhecem e que escolhem continuar conhecendo. Mas os números contam uma história que precisa ser ouvida. A expectativa de vida média entre os Hadzabe gira em torno de 40 anos. Isso não significa que adultos morrem aos 40. Significa que a mortalidade infantil é devastadoramente alta, puxando a média para baixo. Crianças morrem de doenças que seriam facilmente tratáveis em qualquer hospital. Morrem de acidentes de caça. Morrem de fome em anos particularmente difíceis. Aquelas que sobrevivem até a idade adulta frequentemente vivem vidas longas e saudáveis, com sistemas imunológicos extraordinariamente resistentes e praticamente nenhuma incidência de doenças crônicas modernas, como diabetes, obesidade ou doenças cardíacas. Pesquisadores descobriram que a microbiota intestinal dos Hadzabe é uma das mais diversificadas já registradas em populações humanas. Essa diversidade bacteriana, moldada por uma dieta completamente selvagem e pela exposição constante ao ambiente natural, oferece proteção contra inflamações e doenças autoimunes que afligem sociedades industrializadas. Estudos mostraram que apenas 3 dias, seguindo uma dieta similar à dos Hadzabe, pode aumentar a diversidade bacteriana intestinal em até 20%. Mas esse conhecimento científico não protege os Hadzabe da ameaça mais persistente que enfrentam:
a perda de território. Nos últimos 50 anos, os Hadzabe perderam até 90% de suas terras ancestrais. Fazendeiros iraco avançaram do norte, transformando as terras de caça em plantações de cebola. A região de Mangola se tornou o principal centro produtor de cebolas do leste africano. Mas esse progresso agrícola veio às custas da savana que sustentava os Hadzabe. Do sudeste, pastores da Tuga trouxeram seus rebanhos de cabras e gado, desmatando a vegetação nativa para criar pastagens, secando os pequenos corpos d'água que os Hadzabe usavam e caçando os animais selvagens até a extinção local. O que resta aos Hadzabe são fragmentos de seu território original. Pequenos bolsões de savana cercados por fazendas e vilarejos. A cada ano, esses bolsões encolhem um pouco mais. A cada ano, a pressão para abandonar o modo de vida tradicional aumenta. Considera a ironia dessa situação. Os Hadzabe vivem na mesma região há pelo menos 10 mil anos, possivelmente muito mais. Eles nunca construíram cercas, nunca declararam propriedade, nunca assinaram documentos, e agora são tratados como invasores em sua própria terra, porque não têm papéis que comprovem o que deveria ser óbvio para qualquer observador honesto. O governo da Tanzânia tentou 3 vezes forçar os Hadzabe a se assentarem em vilarejos permanentes e adotarem a agricultura. A primeira tentativa foi em 1927, durante o domínio colonial britânico. A segunda em 1939. Ambas fracassaram. Os Hadzabe simplesmente esperaram até que as provisões fornecidas pelo governo acabassem e então retornaram à savana. A terceira tentativa foi a mais brutal. Em 1965, já sob governo tanzaniano independente, os Hadzabe foram reunidos sob escolta armada e forçados a viver em um assentamento onde missionários haviam construído uma escola e um hospital. A intenção era civilizá-los. O resultado foi catastrófico. Confinados em espaços pequenos pela primeira vez em suas vidas, sem imunidade a doenças respiratórias comuns, os Hadzabe foram devastados por epidemias de sarampo e infecções pulmonares. Muitos morreram, especialmente crianças. Os sobreviventes fugiram de volta para a savana assim que tiveram oportunidade. O assentamento foi abandonado. A experiência deixou cicatrizes profundas na memória coletiva do povo. Desde então, nenhum esforço em grande escala foi feito para forçar o assentamento. Mas a pressão continua de outras formas. Terras Hadzabe no oeste foram transformadas em reserva privada de caça, onde os Hadzabe estão oficialmente proibidos de caçar. Escolas missionárias continuam tentando atrair crianças com promessas de educação, separando-as de suas famílias por meses ou anos. A língua Hadzane, embora ainda ensinada naturalmente às crianças, é classificada pela Unesco como vulnerável porque seu uso está cada vez mais restrito ao ambiente doméstico. E, no entanto, os Hadzabe persistem. 300 pessoas ainda acordam antes do sol para caçar. Ainda fabricam seus arcos com madeira de mutateco. Ainda preparam veneno de adenium. Ainda ensinam suas crianças a rastrear porcos-espinhos, a identificar plantas comestíveis, a fazer fogo com fricção de gravetos. Ainda compartilham cada pedaço de carne igualmente entre todas as famílias do acampamento. A dança Epeme ainda acontece nas noites de lua nova. Os homens representam cenas de caçadas passadas através de movimentos que contam histórias sem palavras. As mulheres participam com papéis complementares, e toda a comunidade reforça os laços que os mantêm unidos. A cerimônia Maitoko ainda marca a passagem das meninas para a maturidade. Os anciãos ainda contam histórias ao redor do fogo sobre as 4 eras da história Hadzabe, desde os gigantes peludos do início dos tempos até o povo atual. Para as crianças Hadzabe, não existe distinção entre brincar e aprender, entre trabalho e vida. Pesquisadores observaram que meninos frequentemente constroem pequenos acampamentos ao lado dos acampamentos adultos, onde imitam todas as atividades que viram os mais velhos realizarem. Caçam borboletas com seus pequenos arcos e as entregam às meninas, que fingem cozinhá-las sobre fogueiras imaginárias. Essa comida de brincadeira
é então compartilhada seguindo exatamente as mesmas convenções de divisão usadas pelos adultos. Sem perceber, as crianças estão internalizando os valores fundamentais de sua cultura: a generosidade, a cooperação, a paciência, a atenção aos detalhes do ambiente, a capacidade de ler a terra como outros leem livros. Os Hadzabe não acreditam que adultos devem dizer às crianças o que fazer. Pesquisadores que estudaram suas práticas de criação infantil descobriram que os pais Hadzabe veem as crianças como responsáveis por sua própria educação. Interferir demais, eles acreditam, pode impedir que a criança aprenda outras habilidades igualmente importantes. Essa autonomia não significa negligência. Os pais estão sempre cientes de onde suas crianças estão e o que estão fazendo, mas raramente intervêm, a menos que haja perigo real. O resultado é uma infância que pareceria estranha para observadores ocidentais. Crianças de 2 anos brincando perto de fogueiras sem supervisão constante. Crianças de 5 anos manuseando facas afiadas para ajudar a preparar alimentos. Crianças de 7 anos participando de caçadas potencialmente mortais a porcos-espinhos. E, no entanto, estudos mostram que essa abordagem produz adultos extraordinariamente competentes, flexíveis e capazes de resolver problemas de forma colaborativa. Talvez exista algo que o mundo moderno esqueceu e que os Hadzabe nunca perderam. A dieta Hadzabe varia dramaticamente com as estações. Durante a estação seca, de maio a outubro, a caça se torna mais produtiva porque a vegetação escassa concentra os animais ao redor das poucas fontes de água restantes. Porcos-espinhos, babuínos, dik-diks, iraxes, mangustos e ocasionalmente presas maiores como zebras e impalas fornecem a proteína necessária. Os órgãos internos, especialmente o fígado e o coração, são assados imediatamente e consumidos pelos caçadores como recompensa pelo esforço e como fonte concentrada de nutrientes. Durante a estação chuvosa de novembro a abril, a dieta muda para frutas, bagas e mel. O mel é talvez o alimento mais valorizado pelos Hadzabe, superando até mesmo a carne em preferência. Eles conhecem 7 espécies diferentes de abelhas selvagens e sabem exatamente onde e quando cada uma produz mel. Meninos começam a aprender a coleta de mel aos 5 ou 6 anos, subindo em baobás gigantescos para alcançar colmeias que podem estar a dezenas de metros do chão. Os baobás são centrais para a existência Hadzabe. Essas árvores monumentais, algumas com milhares de anos de idade, fornecem frutos ricos em vitamina C, sementes nutritivas e abrigo para as colmeias que produzem o mel tão desejado. Os Hadzabe nunca cortam baobás vivos, nunca cortam nenhuma árvore viva. Sua relação com a floresta é de reciprocidade, não de extração. Por isso, as savanas ao redor do lago Eyasi permanecem saudáveis e biodiversas, mesmo quando florestas ao redor do mundo desaparecem. As mulheres Hadzabe são coletoras especializadas que conhecem mais de 50 plantas comestíveis diferentes. Usando bastões de escavação feitos de madeira dura, elas localizam tubérculos enterrados a até 50 centímetros de profundidade. O processo exige conhecimento preciso. Elas identificam as plantas corretas pelas folhas ou vinhas na superfície. Então batem no solo escutando o som oco que indica a presença de um tubérculo abaixo. Extrair o tubérculo sem quebrá-lo exige técnica refinada, porque um tubérculo quebrado significa comida desperdiçada. Essas habilidades de coleta fornecem a maioria das calorias consumidas pelos Hadzabe, especialmente durante períodos em que a caça não é produtiva. As crianças acompanham as mães e avós desde cedo, primeiro apenas observando, depois ajudando a carregar, e eventualmente coletando por conta própria. Aos 10 ou 12 anos, uma menina Hadzabe já possui todo o conhecimento necessário para alimentar a si mesma e a uma família. Os caçadores Hadzabe gastam em média apenas 3 a 4 horas por dia em atividades de obtenção de alimento. Isso contradiz a imagem popular de povos primitivos, trabalhando do amanhecer ao anoitecer apenas para sobreviver. Na verdade,
Estudos de bioenergia revelaram algo surpreendente. Apesar de serem muito mais ativos fisicamente que pessoas em sociedades industrializadas, os Hadzabe gastam aproximadamente a mesma quantidade de calorias por dia. Esse paradoxo do exercício, como os pesquisadores o chamam, sugere que o corpo humano se adapta a diferentes níveis de atividade de formas mais complexas do que se imaginava. O tempo não gasto em obtenção de alimento é dedicado ao descanso, à socialização, ao reparo de ferramentas e às atividades que fortalecem os laços comunitários. Os Hadzabe não conhecem estresse no sentido moderno da palavra. Não têm prazos, não têm chefes, não têm hipotecas ou contas a pagar. Sua sociedade é radicalmente igualitária, sem hierarquias formais ou acúmulo de riqueza. As decisões são tomadas por consenso e a opinião dos caçadores mais bem-sucedidos carrega peso, mas ninguém tem autoridade para dar ordens a outro. Essa estrutura social pode parecer frágil, mas provou ser extraordinariamente resistente. Enquanto impérios construídos sobre hierarquias rígidas nascem e colapsam em alguns séculos, os Hadzabe persistem há milênios. Sua resiliência vem precisamente da flexibilidade. Quando recursos se esgotam em uma área, eles se movem para outra. Quando um membro do grupo se torna problemático, ele simplesmente se junta a outro grupo. Quando pressões externas aumentam, eles recuam para áreas mais remotas e esperam a tempestade passar. A questão que paira sobre tudo isso é inevitável. Por quanto tempo ainda será possível? As terras restantes dos Hadzabe continuam encolhendo. As novas gerações enfrentam tentações que seus ancestrais nunca conheceram. Celulares aparecem mesmo em acampamentos remotos, trazidos por turistas ou adquiridos em trocas. Alguns jovens Hadzabe experimentam a vida nos vilarejos e decidem não voltar. Outros voltam, percebendo que a civilização que parecia tão atraente de longe é muito menos satisfatória de perto. Os Hadzabe, que ainda vivem tradicionalmente, não são ingênuos sobre o mundo exterior. Eles sabem que existem hospitais, sabem que existem escolas, sabem que existem supermercados onde a comida está disponível sem o risco de enfrentar mambas negras em tocas de porco-espinho. E escolhem conscientemente continuar vivendo como vivem. Não por ignorância, mas por preferência. Isso talvez seja o mais importante de tudo. Os Hadzabe não são vítimas passivas da história. São agentes ativos que resistiram a décadas de pressão para mudar e que continuam escolhendo um caminho diferente. Quando missionários ofereceram escolas, alguns Hadzabe mandaram seus filhos e outros recusaram, avaliando que a capacidade de fazer fogo e caçar era mais importante que a alfabetização em línguas estrangeiras. Quando governos ofereceram casas permanentes, os Hadzabe aceitaram as provisões e depois retornaram à savana quando as provisões acabaram. Quando turistas chegaram querendo fotografar o exótico, os Hadzabe cobraram por isso e usaram o dinheiro para comprar pontas de flecha dos ferreiros da toga. Pragmatismo. Essa, talvez, seja a palavra que melhor descreve a abordagem Hadzabe à vida. Eles usam o que funciona e descartam o que não funciona. Se celulares são úteis, usam celulares. Se facas de metal são melhores que facas de pedra, usam facas de metal. Mas nunca abandonam o conhecimento fundamental que os manteve vivos por 40 mil anos. Nunca param de ensinar suas crianças a rastrear, a caçar, a coletar, a sobreviver. O sol desce sobre o lago Eyasi como desceu por 40 mil anos. Uma criança Hadzabe retorna ao acampamento com as mãos arranhadas, a pele marcada por espinhos e um sorriso que não precisa de tradução. Não há troféus, não há medalhas, apenas carne que alimentará 25 bocas naquela noite. Os cientistas da Universidade Duke viajam milhares de quilômetros para estudar o que essas crianças já sabem no sangue. Pesquisadores documentam técnicas que nenhum manual consegue ensinar. Antropólogos escrevem teses sobre conhecimentos que passam de pai para filho sem uma única palavra escrita. Mas talvez a maior lição não esteja nos estudos acadêmicos. Está na pergunta
que a existência Hadzabe coloca diante de nós. O que perdemos quando trocamos a terra pelo asfalto, a comunidade pela competição, o presente pelo acúmulo? 300 pessoas. Esse é o número de Hadzabe que ainda vivem como seus ancestrais. 300 guardiões de um conhecimento que a humanidade levou milênios para construir e que pode desaparecer em uma única geração. Cada criança que aprende a caçar um porco-espinho não está apenas